Espectadores, eu estou fazendo essa filmagem para dar algumas explicações sobre essas tatuagens que eu fiz alguns meses atrás, que passam uma apologia ao nazismo, neonazismo, racismo e etc e tal. E eu quero dar algumas explicações para a população currasnovense, que eu não tenho nada a ver nem com o nazismo, nem com o neonazismo e nem com o racismo. Então, tem alguns amigos meus aqui que vão fazer algumas perguntas a mim e eu vou tirar as dúvidas deles sobre com relação a essas tatuagens que eu fiz que tem envolvimento com o nazismo de modo geral. Agora, vocês que quiserem fazer alguma pergunta, podem começar as perguntas. Qual foi a ideia assim de fazer essa tatuagem assim? Foi que deu na sua cabeça no momento que foi fazer ela? Você não achava que ia dar problemas ou achava que o neonazismo era só um modismo, alguma coisa assim? Bem, eu fiz por alguns motivos. Um dos motivos foi pelo qual uma grande parte da população, da sociedade correnovense é cruel, é desumana, é egoísta, é injusta, é hipócrita, é preconceituosa comigo. Uma grande parte, eu não estou dizendo todos. E eu, para tentar me vingar desta grande parte da sociedade correnovense, eu fiz essas tatuagens como uma forma de criticar, de ofender, de humilhar e etc e tal, a sociedade correnovense com as tatuagens. Não tem nada a ver de eu criticar, ofender, humilhar, por exemplo, amarelos, índios, negros, homossexuais, judeus, caboclos, cafus, mulatos, pardos, etc. Eu não sou racista. Apenas uma grande parte da sociedade correnovense que me critica, que me discrimina, que me ofende, que me humilha, que me rejeita, que me causa solidão e etc. Mas aí nesse caso você, quando fez essa tatuagem para fazer tudo isso aí, pelo jeito você conseguiu assim ofender algumas pessoas que até tá no seu meio, porque a maior prova de que você não é racista é como você tem amigos negros também, que eu conheço, né? Com certeza. Mas essa tatuagem que você fez aí de lado, gostaria que você se levantasse e mostrasse ela pra Qual câmera. das duas? Essa do seu braço direito aí. Certo. Pronto. Você vem aqui assim, deixa eu te mostrar ela aqui. Ok. Aqui diz o seguinte: odeio garotas bonitas, morenas, não morenos, negros, etc. Entendeu? Você diz aqui que não gosta de garota bonita, morenas, né? Morenos, negros. Morenos, negros, etc. Isso aí mostra assim um racismo, claro, né? Um racismo claro. E eu não entendo o porquê que você colocou isso aí, porque se você tem amigos negros, né? E quem não gosta de namorar uma garota bonita, né? Vocês estão certos. Eu vou tentar explicar. Eu coloquei primeiro as garotas bonitas, porque uma grande parte delas são bestas, convencidas, difíceis, exibidas, interesseiras e orgulhosas, e criticam, discriminam, ofendem as garotas feias. As garotas consideradas bonitas, elas humilham muito as garotas consideradas feias e principalmente os rapazes considerados feios. É tipo um bullying. Porque o bullying, hoje em dia, se a gente analisar bem, não só está nas escolas, está dentro de casa, está nas escolas, nas ruas, nos bairros, nas cidades, em todos os lugares existe o bullying. Aí, esse tipo de gente, eu tenho muita raiva dessas moças que gostam de criticar, de discriminar, de ofender, de humilhar, de rejeitar, de causar solidão em certas pessoas que elas acham que são inferiores a elas. Na questão dos morenos e negros, é mais por questões pessoais, que no passado eu fui ofendido, eu fui humilhado por alguns morenos e negros, assim, digamos assim, agressões morais, verbais, talvez até algumas físicas, mas só são contra aqueles morenos e negros que eu considero os maus. Os bons não. Eu tenho amigos de todas as cores, raças, religiões, orientações sexuais e etc. Então é isso, minha explicação. Mas me diz uma coisa, isso aí não seria, essas meninas não seriam
na realidade, vítima de um sistema, né, que mostra que a garota tem que ser bonita, como na TV. A TV sempre mostra aqueles programas de TV que na realidade nunca condiz com o que de fato acontece no mundo. Se você perceber bem, aparece mais garota bonita, aparece mais garota bonita na TV do que garotas feias. Na realidade, quando aparece uma feia, sempre é discriminada. Então a TV mostra que as pessoas são mais aceitas se ela tiver uma aparência boa, mais bonita. Então essas garotas, elas crescem, nascem e crescem num sistema que mostra que a beleza é tudo, que na realidade não é bem assim. Não é bem assim, justamente. Não é bem assim. Então, no momento que você ataca uma garota de aparência bonita porque ela discrimina as feias, na realidade ela também é vítima desse sistema que faz com que as pessoas sejam rotuladas. Então eu acho que o certo não seria você criticar diretamente o sistema, a TV, os meios de comunicação. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é uma coisa a desejar, né, a pensar. Eu vou tentar, a partir dessa sua opinião, pensar nisso. Eu nunca tinha pensado nisso. Que havia algo mais por trás, né? Da beleza exterior, da estética. Mas é aquelas situações que acontecem às vezes nas ruas, né? Delas ofenderem, humilharem certas pessoas por acharem essas certas pessoas que são inferiores a elas. Isso é que eu me revolto. Mas eu não tinha pensado ainda nessa opinião. Vou pensar, prometo que vou pensar. E sobre essas tatuagens, você me falou que estava pensando em cobrir porque na realidade não foi aquilo que você pensava. Você pensou em fazer pelo um simples protesto, né? Mas que na realidade a coisa foi pelo outro lado. Foi pelo lado mais perigoso para você. As pessoas entenderem de uma maneira diferente a qual aquela que você queria mostrar. Que na realidade a maneira que você queria mostrar bate com aquela mesma maneira que o sistema neonazista quer impor na sociedade, aquele ódio, aquela intolerância por outras raças, entendeu? Como se as outras raças não tivessem o mesmo direito à vida de que eles têm também nesse planeta. Eles querem só a idolatria pela raça ariana branca, né? O branco considerado de sangue puro. Mas eu não penso assim não. Eu apenas usei o nazismo, o neonazismo, o racismo para agredir de uma certa forma uma grande parte da sociedade currasnovense. Não assim as minorias que tem na cidade de Coarnó, os amarelos, os índios, os negros, os homossexuais, os caboclos, os cafuços, os mulatos, os pardos e etc. Não para agredir eles. Uma grande parte, digamos assim, da alta sociedade, da média sociedade, da baixa sociedade, para ofendê-los, principalmente aqueles que provocam bullying, críticas, discriminações, ofensas, humilhações, rejeições, solidões, etc. E por outro lado, um dos motivos eu me fingia de careca, de neonazista, de skinhead, mas nunca usei o visual, né? A cabeça raspada, a jaqueta, os coturnos, os suspensórios e etc. Eu nunca usei. Apenas as tatuagens como visual neonazista, como visual skinhead. Mas nunca segui a ideologia neonazista skinhead. Como eu já disse, tenho amigos de todas as cores, todas as raças, todas as religiões, todas as orientações sexuais e etc. Por outro lado, foi fingir que eu era um neonazista, um skinhead, para ofender, para humilhar uma grande parte da sociedade correnovense. Pronto, uma explicação mais clara que eu dou é essa. Eu quero dizer para você que eu admiro pessoas que tomam decisões, que não deixam ser exploradas pelo sistema e que faz algum tipo de protesto. Isso aí é bom. O protesto, ele é bom. É bom. Mas você acha que você não apontou para o lado errado, não? Você não acha que apontou em direção errada? Você fez certo em protestar contra o sistema
É. Mas você acha que não teria uma maneira de protestar e que acertasse realmente o alvo? Como anterior a gente falou isso. Você falou aí da alta sociedade, né, da imprensa, dos empresários, dos executivos, que também escravizam, que essas garotas consideradas bonitas, elas também são alienadas, conduzidas, controladas, manipuladas, prostituídas também pela alta sociedade, pela imprensa, pela mídia. Eu entendi isso que você quis dizer. Se eu estiver errado, você me corrija. Não é isso? É isso mesmo. Eu não tinha pensado nisso. Se eu tivesse pensado, não teria nem dito isso. Eu não sabia que elas também eram alienadas ao sistema. O sistema usa elas através só da beleza delas. Quando a beleza passa, o sistema joga elas fora, como se joga lixo. Eu estou começando a compreender e entender isso agora, né? Que elas também são vítimas da sociedade, né? Da alta sociedade. Mas elas têm esses defeitos também. Como todos temos, né? Como todos temos defeitos e qualidades, justamente. Agora, Pois não, pode continuar. agora eu gostaria também de mostrar as outras tatuagens e as frases. Isso. A próxima tatuagem. Suástica, neonazista. É. A suástica neonazista com a frase: foda-se quase toda a sociedade corrasnovense. Na realidade, o sistema social... Pode sentar. É. Na realidade, o sistema social, não só de Currais Novas, como do mundo, é um sistema falho, um sistema preconceituoso. O ser humano tem aquela ideia de tentar conquistar, o mundo, de tentar conquistar as pessoas, e o erro começa por aí. Então, as pessoas não sabem compartilhar. A palavra-chave do mundo é conquistar. E isso, cara, entra em contradição, porque o ser humano não foi feito para ser controlado. Entendeu? O homem não nasceu nesse planeta para ser controlado. Então eles tentam controlar uns aos outros. Daí vem as guerras, vem as atrocidades da guerra. Adolf Hitler foi um dos mais conhecidos porque fez atrocidade contra pessoas, contra crianças. Então no momento que você coloca a suástica no braço, você indiretamente ou diretamente você está concordando com o genocídio, com a matança de crianças. O Holocausto. Né? O Holocausto, exatamente. Eu reconheço que Adolf Hitler foi um dos maiores assassinos do mundo, um dos maiores assassinos que o mundo já teve, não só com o Holocausto, que foi mais ou menos 6 milhões de judeus, mais ou menos 1 milhão de crianças, e também outras atrocidades. Mas por esse lado aí, eu nunca fui a favor de Adolf Hitler e nunca serei. Em algumas pequenas situações que eu tenho que ainda pensar, talvez eu até tenha sido a favor dele na questão das tatuagens, né? Do visual. Só por esse lado mesmo. Eu admiro, considero, respeito e valorizo o visual nacionalista neonazista, skinhead. Agora, as atitudes que eles tomam agredindo tudo e todos nas ruas, agredindo as raças que eles consideram raças inferiores, eu não sou a favor deles serem contra tudo e contra todos, que eles também são uma minoria. Mas uma minoria que está crescendo a cada dia. Justamente. O terceiro Reich, ele acabou no final da Segunda Guerra Mundial. Mas há uma desconfiança que pode existir um quarto Reich. Ninguém sabe. E no momento em que aparece propagandas nazistas, né, com suásticas no mundo, isso significa que a ideia não morreu, porque na realidade Adolf Hitler era só um homem. O homem não é perigoso, perigoso são as ideias dele. E as ideias se mantendo viva, isso sim é que é realmente um perigo. Não importa se Adolf Hitler morreu há 1 ano atrás ou há 100 anos atrás. As ideias dele estando viva, o perigo ainda é constante. Constante também. Então, no momento que você faz a suástica no braço, a ideia de Adolf Hitler vive. E não é muito bom. Mesmo que você faça isso por modismo, para chocar. Mas aí, não estou aqui para julgar ninguém. Você está querendo fazer a gravação,
porque a situação pesou para você e você não quer complicação pro seu lado. Quer mostrar apenas que isso aí foi uma forma de protesto. Protesto, modismo, apenas isso. Eu gostaria de mostrar agora as tatuagens das coxas. Ou seja, vamos lá. Pode subir aqui. Aí você dê um grau aí na frase aí embaixo. Ok. Essa frase aqui, que é novamente a suástica nazista, com a frase que diz o seguinte: foda-se os garotos bonitos de Currais Novos e etc. As garotas bonitas. As garotas, desculpe, foda-se as garotas bonitas de Currais Novos e etc. etc. Sim, e aí, você fala sobre isso aqui? Isso é aquele assunto que anteriormente a gente estava comentando, né? Mas eu prometi a vocês que eu ia pensar na questão sobre elas, né? Que eu tinha me esquecido que elas também são vítimas da sociedade, do sistema, são alienadas, conduzidas, controladas, manipuladas e prostituídas. Eu tinha me esquecido, né? Mas eu prometo agora tratar elas melhores e sempre quando olhar para elas, ver que elas são seres humanos igual a mim e têm defeitos e qualidades igual a mim. E é isso, né? Acho que a explicação mais clara é essa, né? Que elas também são vítimas. Pois é, quer mostrar outra tatuagem? Sim, a próxima. Isso. A próxima tatuagem ela é um pouco mais chocante, pelo menos na minha opinião, que não sou a favor do nazismo. Esse aqui é o retrato do homem que causou dor e sofrimento a milhões de pessoas. Não só os judeus, mas aos homossexuais, aos testemunhos de Jeová, Deficientes físicos, deficientes ciganos. físicos. Quer dizer, ele trouxe o terror para o mundo. Igual Adolf Hitler, existe milhões de pessoas no mundo. As pessoas dizem nem todas as pessoas são más, porque não tem o poder na mão. A gente só pode julgar uma pessoa quando ela tem o poder total na mão. Aí sim se revela realmente quem é. Mas e sobre essa tatuagem de Adolf Hitler? Qual foi a ideia? Rapaz, essa tatuagem de Adolf Hitler, a explicação que eu dou a ela é a que eu dei às outras. São apenas para chocar, modismo e também porque eu sou simpatizante do visual neonazista, do antigo nazista não, mas eu coloquei ela simplesmente por colocar, como falam na gíria, para tirar uma onda mesmo. Mas nada de querer ofender ninguém nem humilhar, apesar que ofenda, né, que humilhe. Que ele foi um dos maiores assassinos que o planeta Terra já teve, um dos maiores. Sabe, a única coisa que eu achei interessante nessa tatuagem é que a pessoa que fez essa tatuagem é um profissional, realmente. Ficou uma qualidade muito boa. Pena que a figura que foi... Personagem, né? o personagem dessa tatuagem é que foi um pouco infeliz. Um pouco não, bastante infeliz, na minha opinião, claro. Eu sei. Que minha opinião não é válida para o mundo, né? Mas eu acredito que muita gente pensa assim como eu. Bom, vamos lá, pode sentar. E aí? Pode. Quantos minutos já vai aí? Não sei bem, 19 minutos. Isso só? 19 minutos? Isso. Se você quiser falar mais alguma coisa, mas... Eu quero pedir desculpas à sociedade correnovense de modo geral, que eu nunca quis agredi-la nem moralmente nem verbalmente, nunca quis ofendê-la nem humilhá-la. Mas existe algumas pessoas, ou digamos várias pessoas, que não se dão bem comigo. Algumas dessas pessoas eu considero como minhas inimigas ou inimigos. Aí às vezes acontece essa situação que aconteceu nessa filmagem, eu fazer essas tatuagens, às vezes por motivo de uma mistura de loucura com revolta. Mas a vida é assim mesmo, eu não tenho nada a ver com esses caras, né? Com os carecas, com os neonazistas, com os skinheads. E não sigo nenhuma ideologia nacionalista, nem neonazista, nem racista, e etc e tal. E eu, para finalizar, queria mostrar apenas essa tatuagem das costas. Você
Vem pra cá, se abaixa mais um pouco aqui. Novamente a suástica nazista, o símbolo nazista, a águia e a suástica. Realmente o seu corpo está completo de ideologia nazista. Bem, mostrei. Pode se levantar. Pode sentar aí. Mas me diz uma coisa. O que você pretende fazer com essas tatuagens? Eu pretendo futuramente colocar outras tatuagens por cima delas para eu não correr o risco de ser agredido ou assassinado, né? A gente tem que dizer a realidade. Vocês que são conhecidos sabem que eu não sou disso. Do que eu quero passar com essas tatuagens, eu não quero passar isso. E certas pessoas que não me conhecem vão achar, vão dizer, vão pensar que eu quero passar. Como eu já disse, eu não sou nazista nem sou racista. Mas pessoas que não me conhecem vão pensar, e as contraditórias a mim vão tentar me agredir ou me assassinar. Então eu quero futuramente retirar essas tatuagens, ou se não tiver condições de retirar, colocar outras tatuagens por cima delas, que não tenham nada a ver com o nazismo de modo geral. Eu agradeço a toda a população do Quarto Novo, todos aqueles que assistiram essa filmagem. Só uma pergunta. Você, quando fez essas tatuagens, você tinha noção que elas, de uma certa maneira, é proibida? Que pelo menos no Brasil, ela não é proibida a apologia no Brasil e em boa parte do mundo. A apologia ao nazismo de Ao modo geral. nazismo. Você não imaginou que fazendo essas tatuagens, se caso a polícia te visse, poderia te prender? Ou pelo menos lhe chamar a atenção? E se caso você fosse preso, o que você acha que aconteceria na cadeia se a polícia tirasse sua camisa e colocasse numa cela junto com outros presos? Que esses outros presos tivessem noção do que é o nazismo? Com certeza eu seria abusado sexualmente, estrupado. A gente tem que dizer a realidade, né? Os fatos. Porque dentro de uma prisão tem gente de várias cores, raças, né? Orientações sexuais e etc, né? Então aconteceria isso. Eu tenho a consciência, a realidade que aconteceria isso. E eu sabia mais ou menos, eu desconfiava mais ou menos que as autoridades não são contra esse tipo de situação. Quero agradecer a todos vocês que fizeram a filmagem, a toda a população do Quarto Novo, e peço as humildes desculpas às pessoas que eu ofendi, que eu humilhei com essas tatuagens.